Olá, você está no Valor Máximo e eu estou aqui para te ajudar a passar em cálculo esse semestre. O tema da aula de hoje é regra da cadeia. A regra da cadeia é uma parte de cálculo que trabalha muito com os conceitos de funções. Esses conceitos normalmente são trabalhados nas primeiras aulas de cálculo e nos primeiros capítulos dos livros. Os livros mais famosos que tratam sobre cálculo têm lá seus primeiros capítulos sobre funções e revisão de domínio, função, imagem, etc. Bom, é preciso ter esse primeiro conteúdo muito bem fundamentado dentro de você para que, quando você chega na hora de fazer a regra da cadeia, você consiga ter o olhar treinado para distinguir as funções e saber trabalhar mais rápido e de maneira mais eficiente com essa parte. O curso de cálculo como um todo vai precisar dessa base de funções, então esse primeiro capítulo dos livros, esse primeiro momento de cálculo é muito importante. Uma vez já estruturado essa parte de funções, a regra da cadeia ela se torna um processo um tanto quanto simples. Simples porque a gente vai trabalhar em 3 etapas. A regra da cadeia ela vai tratar basicamente das funções compostas. O que são isso? Função composta são duas ou mais funções que juntas elas formam uma terceira ou quarta função ainda mais complexa do que aquelas outras duas. Então, o que nós vamos nos deparar aqui são funções complexas que a gente não conseguiria derivar usando a regra do tombo, e por isso a gente tem uma nova regra, a regra da cadeia, e a partir dessas novas funções mais complexas, a gente vai quebrar elas em funções mais simples para a gente conseguir trabalhar. Por isso a regra da cadeia. É como se você trabalhasse elo por elo, um elo fosse puxando outro elo, certo? Então vamos lá. As partes em que a gente precisa passar para fazer a regra da cadeia é: a primeira parte, identificar as funções que compõem aquela minha função que eu direi composta, certo? No primeiro momento, então, você vai olhar para a sua expressão, vai identificar o que na sua expressão tem ali que você poderia simplificar em uma outra fração, que você poderia simplificar numa outra função e separar, quebrar essas funções. Feito isso, a gente vai fazer a derivação das funções simplificadas que compõem a maior função, certo? Então você identifica as funções, deriva essas funções que compõem a maior e por último você enfim aplica a regra da cadeia, certo? E por que isso? Porque a gente trata dessa maneira. A gente trata dessa maneira porque a regra da cadeia vai dizer para você o seguinte, que a fog' de x vai ser igual f' avaliada em g de x, que multiplica g' de x. Certo? E por que isso é vantajoso para nós? Bom, porque a gente vai ter aqui uma dada função hx, na qual nós não conseguimos de cara dizer qual que é o h' de x, certo? Porém, a gente vai observar esse hx tratando ele como uma função composta de uma função g de x e uma função f de x. Se a gente consegue achar esse fog', a gente consegue achar h'. E a regra para achar esse fog' está aqui, é a regra da cadeia, certo? Então, vamos exemplificar isso aqui. Eu tenho uma função h de x que é dada por 3x mais 2 elevado a 4. Certo, então até aqui o que a gente tem? A gente tem, para poder fazer essa derivação, para mim descobrir esse h', eu tenho a regra do tombo. A regra do tombo aqui conseguiria muito bem lidar com essa aqui, com essa parte, 3x mais 2, e com, isoladamente, alguma variável elevado a 4. Mas não consegue lidar com a expressão como um todo, certo? Porque a gente sabe que essa expressão aqui, na verdade, hx, é 3x mais 2, que multiplica 3x mais 2, que multiplica 3x mais 2, que multiplica, por fim, 3x mais 2. Então, uma maneira que você pode fazer essa derivação é fazendo a distributiva desses termos, o que não é muito prático. A gente consegue ver, se
Com 2 termos já é bastante complicado, 4 termos então vai ficar muito extenso. Mas a partir daí você apenas aplica a regra do tombo e conseguiria chegar na sua galinha. Mas, vamos supor que você não tenha o tempo nem a disposição de fazer essa distribuição. Então, o que resta para a gente é descobrir uma função f e uma função g que juntas, compostas, dariam essa função h de x. Por isso, é muito importante a gente ter a visão muito apurada para as funções, certo? Porque eu sei que existe uma tal função que diz sobre 3x mais 2, a função afim, certo? Uma função que diz respeito a uma reta. Eu também sei que existe uma outra função, que é x elevado a 4, certo? Então, perceba que se eu juntar essas duas funções, eu consigo chegar na minha função h. Aqui, agora, a gente precisa de um pouco mais de treino para saber qual delas será composta com qual. Como a gente vê na regra da cadeia, é bastante importante que a f seja avaliada em g de x. Ou seja, g de x é o núcleo da nossa função, é o primeiro elo da nossa cadeia. Dentre essas duas funções, essa aqui não poderia ser o primeiro elo, porque se eu fizer essa função avaliada nessa, ficaria 3x² mais 2, certo? E aqui é exatamente o oposto. Então, essa função aqui vai ser o nosso elo, vai ser o nosso g de x. E essa função, por exclusão, é a nossa f de x. Então, f avaliado em g de x é justamente 3x mais 2 elevado a 4. Ok, então eu tenho aqui as minhas funções compostas. Eu tenho a minha g de x, a minha f de x. O que eu faço agora? Eu derivo elas. Então, minha g' de x, só aplicar aqui a regra do tombo. O 2 é constante 0. O x tem um expoente 1, então isso aqui fica constante 3. E a minha f' de x é exatamente, regra do tombo novamente, 4x elevado a 3. Certo? Certo. Então a regra da cadeia nos diz que fog' de x é exatamente igual a f' avaliada em g de x, que multiplica g' de x. Certo? A gente tem f', a gente tem g e a gente tem g'. Então, o que a gente pode fazer é fog' de x é igual. Então, f' é 4x elevado a 3. Avaliado em g de x, isso aqui vai nos dar 4, multiplica, vai nos dar 4, que multiplica, g de x é 3x mais 2, elevado ao cubo, que multiplica g' de x, que é 3. Então, isso aqui é 12, 3x mais 2 elevado ao cubo, que é igual a galinha de x. E pronto, a gente consegue, com essa regra da cadeia, achar a derivada de h. Certo? Então, vamos para alguns exemplos para a gente fixar a ideia. O primeiro exemplo que a gente tem é h de x é igual a e elevado a 3x. Muito bem, então o nosso primeiro passo aqui é achar as funções que podem compor essa outra função. Bom, aqui então a gente tem a função h de x é igual a e elevado a 3x. Certo, então temos duas funções aqui. A primeira função é e elevado a 1x e a segunda função é 3x. Certo? Se a gente compor 3x com e de x, isso aqui daria 3 vezes e elevado a x. Não é o nosso caso. Então, o que a gente compõe é e elevado a 3 de x. Então, esse aqui é o nosso f de x, quem fica de fora. E o primeiro elo da nossa cadeia, que é o nosso g de x, vai ser a nossa função mais básica, certo? Nossa função mais inicial. Ok, a partir daí o que a gente tem é que achar a derivada dessas funções. Então, f' de x, isso aqui é uma derivada clássica, já dada anteriormente.
A derivada de e elevado a x é e elevado a x. E a derivada desse g de x é a constante 3. Próximo passo, então, fog' de x é igual à derivada de f avaliada em g de x, então é e avaliado em 3x, que multiplica a derivada de g de x, que é 3. Se preferir a outra ordem, isso aqui é 3e elevado a 3x, que é a nossa h' de x. Certo? Próximo exemplo. A gente tem aqui h de x igual a seno de x ao quadrado. Ok, a gente sabe fazer a derivada de seno. As derivadas trigonométricas são derivadas clássicas, certo? E dentro do argumento do seno a gente também sabe resolver. O que a gente não sabe resolver é tudo isso junto. Para isso, tem a regra da cadeia. Então, nós precisamos aqui achar as duas funções que compõem essa aqui. A primeira delas é seno de x. A segunda delas é x ao quadrado. Agora perceba que se eu compor esse x ao quadrado com um seno, iria ficar seno de x, tudo isso ao quadrado. Não é o nosso caso. Então é seno de x ao quadrado. Esse seno é a função de fora. E esse x ao quadrado é o nosso primeiro elo da cadeia. Ok? Então, o que a gente precisa fazer agora é encontrar a derivada dessas funções, f' de x. A derivada de seno de x é uma função trigonométrica clássica, é cosseno de x. E a derivada de g de x, regra do tombo, isso aqui dá 2x. Muito bem, agora, mais uma vez lembrando que fog' de x é igual a f' avaliado em g de x, que multiplica g' de x. Então, vamos lá. Fog' de x é igual. F' de x é cosseno de x. Avaliado em g de x, nós teremos cosseno de x ao quadrado, que multiplica g' de x, 2x. Se preferir outra ordem, temos 2x cosseno de x ao quadrado. E essa aqui é a nossa h' de x. Próxima. Como próximo exemplo, a gente tem que h de x é 3x ao quadrado mais 1, tudo isso elevado a 3. É bem parecida com o primeiro exemplo que a gente fez, antes dos exemplos numerados. O que nós precisamos aqui, então, é achar as duas funções que compõem essa. Aqui nós sabemos que existe uma função quadrática, 3x ao quadrado mais 1. Existe também uma função cúbica, 3 elevado a x. Se eu compor essa função com o x elevado ao cubo, eu teria 3x elevado a 6 mais 1. Não é o caso, então esse x ao cubo vai ser a nossa função de fora, que é o f de x, e essa função aqui, 3x ao quadrado mais 1, vai ser o primeiro elo da nossa cadeia. A derivada dessa função g de x, a gente apenas usa a regra do tombo, certo? Então, 3 multiplica o 2 que caiu, que multiplica x, mais o 1 é uma constante, vira 0. Então, g' de x é igual a 6x. Aqui, a nossa f' de x, só utilizar a regra do tombo, vai ser 3x ao quadrado. Próximo passo é aplicar, então, a regra da cadeia. Lembrando que fog' de x é igual a f' avaliado em g de x, que multiplica g' de x. Fog' de x é igual a f' é 3x ao quadrado, avaliado em g, teremos 3 que multiplica, g de x é 3x ao quadrado mais 1. Tudo isso elevado ao quadrado, porque aqui o x
do nosso f tá ao quadrado, isso multiplica o nosso g', que é 6x. Então, eu tenho 18x, que multiplica 3x ao quadrado, mais 1, tudo isso elevado ao quadrado, que é igual ao nosso h' de x. Percebam que após a gente fazer a divisão das funções, e depois que a gente consegue a derivada delas, basta a gente repetir a regra da cadeia, colocar cada um no seu lugar e proceder com a aritmética. Para o nosso quarto exemplo, a gente tem que h de x é igual a cosseno de 3x, outra função trigonométrica, dessa vez o cosseno, mas procedemos da mesma maneira. Aqui a gente tem duas funções, olho treinado vai perceber que a gente tem cosseno de x de um lado e 3x de outro. Se a gente compor 3x com cosseno de x, eu teria 3 cosseno de x. Não é o caso, a gente tem cosseno de 3x. Então, 3x é o nosso elo mais interior, é o primeiro elo da nossa cadeia, só pode ser g de x. Cosseno de x é quem fica por fora, então esse aqui é o nosso f de x. O que a gente precisa fazer agora é achar a derivada dessas duas funções. f' de x, cosseno, a derivada de cosseno é uma derivada trigonométrica clássica, a derivada de cosseno é menos seno de x, já g' de x, basta fazer a regra do tombo, que como expoente é 1, a gente tem que sobra a nossa constante 3. Usando agora a regra da cadeia, fog' de x é igual f' avaliado em g de x, que multiplica g' de x. Muito bem. Então, fog' de x é igual. F' é menos seno, então temos menos seno, abre parênteses, avaliado em g de x. Nosso g de x é 3x, que multiplica a derivada de g, g' de x, que é 3. Se preferir a ordem, temos menos 3 seno de 3x. Isso aqui é nosso h' de x. Como último exemplo, nós temos h de x igual ao logaritmo natural de x ao quadrado mais 3. Vamos identificar, então, como primeiro passo, como a gente tem feito em todos os outros exemplos, quais são as funções que a gente consegue encontrar aqui nessa função composta. A gente tem a função ln, o logaritmo na base n, certo? E a gente também tem a função quadrática, x ao quadrado mais 3. Se a gente compor x ao quadrado mais 3 com ln, a gente teria ln de x ao quadrado mais 3. Não é o nosso caso. Então, ln é a nossa função de fora. E o nosso x ao quadrado mais 3 vai ser o primeiro elo da nossa cadeia. Certo? Próximo passo, achar a derivada dessas funções. Derivada de ln de x é uma derivada clássica também. Isso aqui é 1 sobre x, certo? E a derivada desse g de x, basta a gente usar a regra do tombo. Isso aqui é 2x mais 0, portanto, 2x. 3 é constante, quando a gente utiliza a regra do tombo, ele se torna 0. Então, por último, o que nós precisamos fazer é inseri-los na regra da cadeia. Fog' de x é igual a f' avaliado em g de x, que multiplica g' de x. Então, fog' de x é igual. Quem é o f? Nós temos que é 1 sobre x. Então, aqui a gente tem 1 sobre avaliado em g de x, que é x ao quadrado mais 3. Então, aqui embaixo é x ao quadrado mais 3, que multiplica g' de x, que é 2x. Opa, esqueci o parênteses. Isso aqui é a mesma coisa que 2x dividido por x ao quadrado
mais 3, que é igual ao nosso h' de x. Certo, pessoal, por hoje foram isso. Essa é a regra da cadeia. Espero que vocês tenham gostado. Alguma dúvida, sugestão, alguma crítica pode deixar nos comentários. Se gostou do vídeo, por favor, deixa o gostei e até uma próxima.